Olá, então vamos lá para nossa leitura, capítulo 3. 3 não, 3 foi ontem. Hoje é capítulo 4. Capítulo 4. Os círculos do poder. Sociedades secretas. As entidades que receberam a alcunha de sociedades secretas são, na verdade, em sua maioria discretas. Sua existência não é negada, mas atenuada. O segredo fica por conta dos assuntos abordados pela cúpula da organização e mesmo membros sem destaque só ficam sabendo do que acontece no topo da pirâmide quando alguém sai de lá contando alguma coisa. O que, apesar de não ser impossível, é extremamente raro. Um dos males da modernidade, as sociedades secretas tiveram seu início visível logo após a Reforma Protestante e se enraizaram definitivamente na política mundial entre os séculos 17 e 19. 17 e 19. Após a Revolução Francesa, foram expandindo seu poder e desde as últimas décadas do século XX dominaram por completo os bastidores da política internacional. Sem a compreensão deste gigantesco e obscuro poder, que se estende por uma complexa rede de influência e se camufla em decisões governamentais e empresariais, portanto, é impossível entender o que quer que seja. Fabian Society. Em suas memórias, David Rockefeller, o membro mais destacado da terceira geração da família, toca muito superficialmente na sociedade fabiana. Ao contrário das dezenas de páginas dedicadas a outras organizações, fundações, fundos, universidades e institutos sobre os quais os Rockefeller estendem seus tentáculos, esta entidade, que teve seu avô como um dos expoentes norte-americanos, que recebeu destaque na autobiografia, a Fabian Society não é citada diretamente, mas o ideal do socialismo fabiano está sutilmente espalhado entre algumas conversas e aparece mais ostensivamente na tese sobre socialismo fabiano que defendeu em Harvard em 1936. Os socialistas fabianos, sob a liderança da Beatriz e Sidney Webb, e contando também com os membros da elite intelectual britânica como H. G. Wells e Bertrand Russell, tinham como ideal oficial a provisão de um padrão mínimo de sobrevivência como direito fundamental de todos, por meio de um governo socialista mundial de caráter totalitário, com as decisões relevantes sendo decididas por uma burocracia técnico-científica subordinada a uma espécie de aristocracia financeira. Se nos objetivos finais os fabianos e marxistas muito se parecem, na estratégia são opostos. Enquanto os barbudinhos querem logo o poder, ou seja, os marxistas, seja pela revolução, seja pelo voto, os magnatas usam a tartaruga como símbolo, tomam decisões de longo prazo e aguardam pacientemente os benefícios que serão usufruídos por seus netos. O Fabian, que deu título à sociedade em relação a Fábio Máximo, líder romano que deteve Aníbal, o Aniquilador, utilizando a estratégia da paciência, vencendo um exército em superioridade numérica, utilizando uma guerra de desgaste que o deixou conhecido como conquistador, ou aquele que adia em latim. Maçonaria. São muitas as versões sobre a origem da maçonaria. Originalmente, franco-maçonaria franco-maçonaria, pois o primeiro requisito para o iniciado era ser um homem livre, franco, ou seja, não ser um escravo.
A versão mais frequente diz que a sociedade se originou das sociedades operativas, entre aspas, que existiam no final da Idade Média, associações de profissionais que conservavam e transferiam conhecimentos oriundos de sua prática profissional. Maçom em grego significa pedreiro, o que sugere que o nome tinha alguma relação com uma espécie de sindicato. A construção era uma arte nobre e os detentores das técnicas mais aprimoradas desfrutavam de respeito, riqueza e poder. Com o tempo, é inevitável que uma associação de pessoas poderosas passe a exercer influência sobre a sociedade. Outras versões levam a criação da maçonaria para ainda mais longe e sugerem uma origem no Egito ou Babilônia. E existe até uma teoria que indica a criação da maçonaria como sendo iniciativa do rei Herodes Antipas diante do crescimento do cristianismo. Deve existir ainda muitas outras, fato compreensível quando se trata de uma entidade sempre envolta em segredos, o que, no meu entender, já é motivo de desconfiança. Conhecida, temida e respeitada, a maçonaria é talvez a única das sociedades iniciáticas mais comumente chamadas de sociedades secretas, que mesmo mantendo discrição durante quase toda a sua existência, alcançou a notoriedade de uma instituição pública e até famosa. Seus mistérios, símbolos e ritos povoam a imaginação das pessoas há muito tempo e sempre propiciam interpretações tão variadas quanto estranhas entre si, muitas vezes até contraditórias. Existem indícios e até mesmo provas de que a maçonaria ou membros destacados desta sociedade conspiram em vários momentos da história. Assassinatos, chantagens, estranhos desaparecimentos e conflitos de toda a ordem já foram relacionados a objetivos maçons, mas ao mesmo tempo a maçonaria esteve envolvida em acontecimentos históricos públicos e notórios, como a independência dos Estados Unidos, a proclamação da República Brasileira e até a industrialização na Europa. A presença de um maçom pode causar as mais diferentes reações, a depender da época, local e circunstância. Enquanto em alguns momentos da história ser membro da maçonaria proporcionava status, em outro lugar pode causar perseguição por suspeita de conspiração e em outros ainda poderia levar à força. Essa diversidade de aspectos, aliados à ausência de padrão entre as lojas maçônicas, tornam tudo muito mais confuso. Encontrei recentemente em apenas uma livraria 96 livros com a palavra maçonaria no título. Muito desse material, talvez a maioria, não passa de pura especulação, às vezes até verossímeis e coerentes, mas ainda assim aceitá-los de imediato pode ser um grande erro. O assunto maçonaria, apesar de tema frequente entre os que estudam a NOM, pertence àquela classe de assuntos que, devido à complexidade de relação de forças envolvidas e do volume de informação dissonante, estão condenados a permanecer sob certa obscuridade, já que quem sabe do que se trata não fala e quem fala muito nada sabe do que se trata. Infelizmente, muitos dos assuntos que procurei abordar neste trabalho podem ser classificados da mesma forma. Illuminati da Baviera. A mais falada de todas as antigas sociedades secretas foi criada pelo ex-jesuíta Adam Weishaupt, sob recomendação e financiamento do banqueiro Amschel Meyer Rothschild, patriarca de uma das famílias mais ricas do mundo, pelo menos desde o final do século XVII. Junto com os Illuminati da Baviera, surgiram dois planos de tomada do poder do continente europeu, duas frentes de ação. Logo na primeira reunião, elegeram como adversário as duas maiores forças políticas da época,
a monarquia francesa e a Igreja Católica. Para atacar cada um dos inimigos, foi desenvolvido um plano. Para destruir a nobreza da França, fizeram a Revolução Francesa, menos de 2 décadas depois. E como forma de enfraquecer o cristianismo e minar o poder intelectual e moral da Igreja, criaram e incentivaram o Iluminismo. Os Illuminati existiram oficialmente por pouco tempo. Quando tiveram seus planos descobertos, em um episódio curioso, um dos homens do Barão Rothschild teve sua carruagem atingida por um raio que o matou. Foram encontrados documentos que comprovavam a conspiração contra o rei e então os iluminados foram perseguidos. Alguns deles foram presos e a sociedade entrou para a clandestinidade. Seu poder, no entanto, apenas cresceu com a globalização e alguns dizem que existe até hoje e com este mesmo nome. O fato é que, independentemente do nome que esta sociedade exiba atualmente e tenha ela a estrutura que tiver, seus membros são descendentes dos antigos iluminados e continuam a gozar do poder político e econômico. Golden Dawn. Golden Dawn, ou mais precisamente, Ordem Hermética da Aurora Dourada, foi uma sociedade iniciática importante durante os séculos 19 e 20, talvez até o século 21. Suas ramificações se estendem por vários países e seus quadros sempre foram preenchidos por importantes personagens da Europa. Sua criação pretendia reunir os conhecimentos e ritos praticados por vários ramos do antigo ocultismo, proclamando-se a sucessora natural dos ensinamentos de Christian Rosenkreuz, o guru lendário da Sociedade Rosa Cruz. Conceitos de alquimia, astrologia, geomancia, feitiçaria e teologia foram supostamente revistos e atualizados em face às novas descobertas da ciência, sempre sob o ponto de vista dos gnósticos. Sempre sob o ponto de vista do gnosticismo, o que automaticamente atraiu pensadores iluministas e novos ricos deslumbrados com o que acreditavam ser um retorno a um estágio mais evoluído espiritualmente e uma recuperação de um conhecimento antigo há muito esquecido pelos homens. Do pouco que se sabe sobre este conteúdo, apenas é possível identificar as influências de Helena Blavatsky e Eliphas Levi, ocultistas famosos na Europa do século XIX, e as profundas ligações com outras sociedades, como a americana Skull and Bones, radicada na Universidade de Yale, de onde saíram vários presidentes americanos, e as germânicas Tully e Vril, por onde o nacional-socialismo de Hitler recebeu as contribuições financeiras de alguns bilionários americanos. Entre os membros da Ordem Golden Dawn, destacam-se muitos políticos e financistas europeus, mas entre seus quadros é possível encontrar também um grande número de intelectuais com profundas relações com o ocultismo, como os médicos William Westcott e William Woodman, os monstros sagrados do teatro George Bernard Shaw e Annie Horniman, e os míticos alucinados como Arthur Edward White e Aleister Crowley, que apesar de uma passagem tortuosa pela ordem, deixou muitos discípulos e divulgadores de suas ideias, como a escritora mística Alice Bailey e Anton LaVey, o fundador da Igreja do Diabo nos Estados Unidos. Desde pelo menos 1888, sua existência é conhecida, mas até hoje suas reais motivações permanecem sob grossa penumbra. Meu Deus.
Fundações. Extensões das famílias bilionárias, dos seus bancos e das suas corporações. As fundações, institutos e outros tipos de think tank têm exercido influência crescente em decisões governamentais e modificações culturais. Muitos dos movimentos sociais, aparentemente espontâneos e regionais, têm origem nas salas acapetadas das fundações ou no último andar de algum prédio em Manhattan ou Londres. Fundações sustentadas por estas dinastias utilizam o poder econômico para influenciar a opinião pública por meio da condução dos grupos de pressão agrupados em torno das organizações que vivem do seu patrocínio. Ações afirmativas são exemplos claros deste mecanismo. A liberação do aborto e o movimento homossexual, que são hoje os mais poderosos grupos de pressão, não teriam qualquer relevância sem o patrocínio das fundações americanas e europeias. A ACORN, Association of Community Organizations for Reform Now, que esteve envolvida em suspeita de fraude na eleição de Obama, é um exemplo claro de influência política decisiva por parte da organização supostamente comunitárias, Fundação Bill e Melinda Gates, Fundação Ford, Fundação Rockefeller, Rothschild, Carnegie, MacArthur, Kellogg, Open Society, controlada por George Soros, assim como a Fundação Soros, o Project Syndicate e o Avaaz, World Vision e Oxfam International. São outros exemplos dessas poderosas instituições não governamentais com poder sobre atos de governo e nos movimentos sociais. O abandono de antigos valores tradicionais e a aceitação de um novo modelo de sociedade tem sido o objetivo dessas fundações há muitas décadas e tem dado certo. Eles se utilizam de uma rede de organizações praticamente impossível de rastrear. São centenas de organizações internacionais que, por sua vez, financiam milhares de organizações menores e assim por diante, afunilando até chegar à verba que paga a bandeira e a camiseta do ativista que pensa estar protestando contra o capital. Então, é isso aí. Hoje a gente leu o capítulo 4, que são as sociedades secretas, né? Que já não são mais tão secretas assim, mas mesmo assim ainda tem muita gente que não enxerga, não acredita. Mas sigamos. Amanhã a gente vai ler o capítulo 5, que o título é Os Planos. Aí dá vontade de ler tudo agora. E é grande, é o capítulo 5. Deixa eu ver aqui. É grandinha, hein? É grandinha. Se prepare amanhã, porque os planos são grandes. Então, até amanhã.